preenchimento labial se tornou um dos procedimentos estéticos mais realizados no mundo, já que somente em 2023 mais de 8 milhões de pessoas aderiram a esse procedimento e desde então o número se mantém estável, sendo que o Brasil é um grande contribuinte para esse cenário, já que o nosso país é o segundo que mais realiza procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos no mundo. O problema é que o preenchimento labial não é nada natural e os resultados estão cada vez piores. Então, por que as pessoas ainda insistem em gastar o seu tão suado dinheiro num procedimento que não é barato, só para ter o rosto igual ao de todo mundo e ainda absorvendo o risco de ter complicações? Oi, eu sou a Emanuele e no vídeo de hoje a gente vai mergulhar no mundo e nas controvérsias do preenchimento labial. Vou levar vocês de volta lá pro ano de 2015, porque não dá para falar de preenchimento labial sem falar da Kylie Jenner, que para quem não conhece é a irmã mais nova do clã da família Kardashian, que são as grandes precursoras dos padrões de beleza que a gente vê hoje em dia. A Kylie, em primeiro momento, tinha lábios muito finos e, de acordo com ela, isso era uma insegurança muito grande. Então, inicialmente, ela utilizava batom e lápis de boca para contornar os lábios e deixar eles maiores. E no meio de toda essa controvérsia e polêmicas, ela lançou uma coleção completa de batom e lápis de boca que venderam como água e se esgotaram em menos de 5 minutos. A questão era que os lábios dela eram tão grandes e tão definidos que as pessoas começaram a se perguntar se aquilo realmente era só batom. E apesar dela ter insistido nisso por muito tempo, em determinado momento ela revelou que sim, ela fazia preenchimento labial. We asked our Remix readers what they wanted to know from Kylie, as they just said she has the most amazing lips. Tell us her secret. How does she get these beautiful lips? I have temporary lip fillers. It's just an insecurity of mine, and it's what I wanted to do. I'm just not ready to talk to reporters about my lips yet because everyone always picks us apart. People are so quick to judge me on everything, so I might have tiptoed around the truth, but I didn't lie. E a partir daí foi um surto coletivo. Muitas pessoas colocaram como meta de vida o preenchimento labial e começaram a encontrar caminhos para aumentar os lábios cada vez mais. E um desses caminhos utilizados foi uma trend chamada Kylie Jenner Challenge. O Kylie Jenner Challenge foi uma trend que se iniciou lá em 2015 e eram vídeos onde as pessoas sugavam os lábios com um copo para criar um vácuo e aumentar temporariamente os lábios. E por conta desse desafio, várias pessoas ficaram com grandes hematomas em volta da boca. E não, a Kylie Jenner nunca se pronunciou sobre isso e nunca assumiu responsabilidade sobre uma trend que levava o nome dela. Ela simplesmente continuou vendendo batom como se não fosse com ela. E a gente sabe que a Kylie, como todas de nós, também tem muitas inseguranças. Só que a solução que ela deu para essa insegurança, infelizmente, impactou na de outras mulheres também. E é por isso que eu sempre digo, pessoas públicas têm que ter muito cuidado com o que eles apresentam para sua audiência. Mas agora 9 anos se passaram e recentemente vazaram fotos um pouco comprometedoras da Kylie Jenner, indicando que talvez o preenchimento labial não esteja mais funcionando tão bem assim, e o que era para parecer sempre bom, provavelmente não vai ficar bonito para sempre. E ao contrário do que é dito de que o ácido hialurônico dura entre 6 a 12 meses no seu corpo, há diversos estudos que já comprovam que eles podem durar por muito mais de 2 anos. Inclusive, há alguns estudos até mais ambiciosos que indicam que esse número pode chegar a 15 anos. E sim, é claro que vai de organismo para organismo, mas é um número a se considerar. Então você deve pensar, nossa, se o ácido hialurônico pode durar até 15 anos no meu corpo, então eu tô gastando meu dinheiro muito bem e ele tá sendo muito bem investido, né? E por mais que eu concorde que é muito bom economizar e ver um preenchimento durando a longo prazo, é muito importante que as pessoas parem de analisar somente os benefícios do preenchimento labial e comecem também a analisar os contras. Como, por exemplo, a oclusão vascular, que é uma consequência muito comum, mas que quase ninguém fala sobre, e é um risco que todos correm ao fazer preenchimento labial. Isso ocorre quando o ácido hialurônico entra dentro dos vasos sanguíneos e bloqueia o fornecimento de sangue naquela região, causando necrose na pele dos lábios. Let me explain to you one reason why you should go to a medical professional to get your aesthetic treatments done. Here we can see a patient who's had lip filler. In the top left, this is her lips straight after treatment. Things did not go to plan, let me explain. So what's happened here is filler has blocked a blood vessel. This stops blood supply to the lip tissue and therefore the oxygen cannot get to the area. It's starved of oxygen. This is what we call ischemic. The lip colour changes and it goes this white palish colour. The lip would then go cold as there's no blood supply to the area. This is what we call a vascular occlusion. It has to be managed immediately to save the lip tissue with an enzyme solution called hyaluronidase, which is a prescription-only medication. We can see how the lips change over the course of time, and this is how it looks once everything's settled down.
Thankfully, the lip tissue was saved. Então, se você optar por fazer um preenchimento labial, fique muito atenta na pós-aplicação, porque se você apresentar sintomas de náuseas, inchaço na região e bolhas, procura imediatamente uma emergência antes que seja tarde demais. Agora, se você está em negação achando que isso nunca aconteceria com você, porque a sua amiga fez e deu tudo certo, porque a sua influencer favorita fez e deu tudo certo, pesquisem oclusão vascular no TikTok e vocês verão que isso não é brincadeira e vem se tornando cada vez mais comum. Se lembrem sempre de procurar o melhor profissional possível e de não economizar em algo que pode custar a sua saúde. Porque, é claro, junto da popularidade de qualquer procedimento estético, surgem profissionais sem experiência, sem conhecimento e sem a devida formação. E o cenário piora quando a gente vê que para ter uma agenda cheia de clientes, um profissional ruim só precisa de um Instagram bonito e de seguidores comprados. Então é muito importante que você não coloque a sua saúde nas mãos de um profissional sem antes pesquisar se ele tem autoridade para te atender e se ele tem competência para te auxiliar se algo der errado. Eu digo isso porque aqui no Brasil a gente tem diversos casos em que o preenchimento não foi realizado da maneira correta e infelizmente causou sequelas. Como por exemplo o caso da Mariana Michelini, que perdeu o lábio superior após fazer um preenchimento labial. No caso da Mari, a culpa foi 100% do profissional que realizou o procedimento, já que ao invés de ácido hialurônico, ele utilizou uma substância chamada PMMA, que não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E não, segundo a Mariana, ela não sabia que o profissional trocaria o ácido hialurônico pelo PMMA. Essa informação foi omitida dela. Desde então, a Mariana fez diversas cirurgias, não só para remoção do PMMA dos lábios, como também cirurgias estéticas, para tentar ao máximo reverter o estado em que ela se encontrava e fazer o possível para trazer a autoestima dela de volta. E foi algo tão complexo, gente, que em uma das últimas cirurgias da Mariana, o doutor precisou utilizar um retalho da língua dela como enxerto para a restauração do lábio superior. E hoje, após todas as cirurgias e tempo de recuperação, a gente consegue ver que a Mariana está muito mais feliz, recuperando sua vida social, recuperando sua autoestima e finalmente voltando a viver a vida como ela era antes. Só que para chegar nesse ponto foi um caminho muito difícil e muito longo. Inclusive, para quem quiser acompanhar a Mariana, ela tem um canal aqui no YouTube e também tem um perfil lá no Instagram, onde ela compartilha a rotina de cuidados, tratamentos, desafios e, claro, também as vitórias. Na descrição eu vou deixar todas as redes sociais dela para quem quiser acompanhar e dar um apoio. Mas o que eu quero trazer para vocês é que infelizmente a Mariana não é um caso isolado. Aqui no Brasil, nós já tivemos diversos exemplos de pessoas que sofreram alguma consequência após o preenchimento labial. Algumas mais graves, resultando em deformações no rosto que podem afetar diretamente a aparência, a autoestima e a saúde mental. E é por isso que eu digo que você é linda ou lindo da maneira que você é, mas se mesmo assim você optar por realizar um procedimento estético ou um preenchimento labial, procure o melhor profissional possível, com uma boa formação, com boas referências, porque o que está em jogo ali é a tua saúde e a tua satisfação. E lembrem-se sempre que qualquer decisão estética deve sempre ser tomada com muito cuidado e com muita reflexão. Deixa nos comentários se você já teve alguma experiência com preenchimento labial, se foi positiva, se foi negativa e qual a sua opinião sobre. Te agradeço muito por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.